Opa, Bruno Cini por aqui. No vídeo de hoje eu quero passar 10 dicas de como aprender o que você quiser, seja um esporte, um idioma, o que você tiver interesse, mais rápido, de uma maneira mais eficiente para ter mais resultados. Esse é um assunto que eu me interesso bastante, aprendizado e educação é algo que faz parte da minha vida constantemente, é até o que eu falo no meu livro, que eu acredito que educação é algo vitalício, é algo que você tem que fazer para a vida inteira, não acaba na faculdade, como muitos acham, que saiu do colégio, se formou, fez mais um MBA e pronto, não precisa aprender mais nada. Pelo contrário, aquilo não é nem o início, porque muitas vezes não é informação suficiente do que você precisa de verdade para se dar bem na vida e no que for. Então, aqui são algumas dicas que eu aprendi ao longo dos anos, fazendo não só na parte, digamos, do empreendedorismo e marketing em si, que obviamente é a parte que eu acabo mais estudando, porque é uma das minhas paixões e o que envolve o meu negócio, aqui o conteúdo do canal, os meus alunos e tantas outras coisas, mas também experiências e lições que eu aprendi ao aprender outras línguas. Hoje eu falo 3 línguas, falo português, inglês, que para mim, português e inglês, sinceramente, dá na mesma. Muitas coisas eu penso até em inglês, se você olhar o meu jornal, o meu diário, para mim é tão fluente quanto português, de tanto que eu já acostumei a ouvir, falar, pensar, me comunicar em inglês. Espanhol também falo por ter morado na Espanha, erro bastante ainda, tem que melhorar, mas já sou fluente, tenho diversos amigos lá, a gente conversa sem problemas, não é no mesmo nível do inglês e português, que eu considero mesmo nível, e às vezes inglês até mais fácil, porque muita da informação que eu consumo é em inglês, então as palavras por exemplo, de marketing, empreendedorismo, vem até mais fácil. E então línguas, esportes, é uma das paixões da minha vida. Até outro dia eu estava falando com um amigo que eu queria poder praticar, assim, digamos, não todos os esportes, mas eu pensei em todos os esportes olímpicos como objetivo, como viajar a todos os países, praticar todos os esportes. Então eu já pratiquei, se você conhece a minha história, desde os clássicos como futebol, basquete, vôlei, futevôlei, vôlei de praia, kitesurf, windsurf eu não fiz, wakeboard, esqui, snowboard, kart, que assim, não é um esporte, digamos, não é que não é físico, não é um esporte automotivo, mas ainda assim tem, obviamente, habilidades que você precisa aprender, e tantos outros esportes. E ao fazer tudo isso, eu fui aprendendo lições que eu percebi que se aplicam de um lado para o outro. Então, se você está aprendendo uma língua, ou está aprendendo a jogar um novo esporte, ou está querendo aprender alguma coisa sobre copywriting, alguma coisa sobre negócios, as mesmas lições vão se aplicar a isso que eu quero passar para você hoje aqui. A primeira delas, aqui eu anotei, e eu nem vou ficar muito tempo nela, mas vale a pena lembrar porque eu já fiz esse erro, é o seguinte: a grande dica é: faça aulas. Pegue alguém que você confie, quem seja, que você acha que sabe fazer aquilo que você quer fazer, e faça aulas com essa pessoa. É incrível o quanto tempo vai economizar para você. E eu falo isso porque quando eu fui aprender snowboard a primeira vez, que eu cheguei, estava viajando na Noruega, em Oslo, eu cheguei lá na montanha e não... Eu vou me jogar na montanha, eu sou bonzão, eu vou aprender sozinho, não preciso, professor. Foi ridículo, eu cheguei aí na montanha na primeira vez de jeans, até porque eu não tinha calça, não sabia o que tinha que fazer, assim, um fiasco. Porque não, assim, falando do puro ego, achando que eu ia aprender sozinho. Claro que eu posso aprender sozinho, mas vai demorar muito mais, eu vou sofrer, vai ser um frio danado, e tava mesmo, e não vale a pena. É bem melhor se você tiver as condições, souber alguém que faz aquilo que você quer e que essa pessoa dá aulas, vai lá, paga a pessoa, investe no treinamento dela, investe no treinamento que seja online, o que for, um livro, o que for, mas faça aulas. A pessoa vai indicar um caminho muito mais curto para você, você já sai fazendo as coisas da maneira certa. Então, não quero me estender muito nessa dica, mas por favor, não faça o erro de achar que você vai aprender sozinho no adivinhação. Você até vai, só vai demorar pra caramba para chegar no mesmo resultado que você poderia, em questão de um tempo muito menor, aprender com alguém que já fez. Segunda dica: modele / estude uma pessoa, ou expert, ou guru, ou atleta, ou o que for, por vez. Então, por exemplo, eu fiz isso quando eu comecei com marketing e empreendedorismo. Como eu gosto bastante de estudar e ler, o meu erro foi que eu tentei seguir muitas metodologias ao mesmo tempo, porque tudo pode funcionar. E se você vai ver, cada pessoa segue uma certa metodologia até um certo ponto. No final, tudo é marketing e empreendedorismo, mas cada uma tem um jeito de lidar com as coisas. Uma prefere, assim, exagerando e trazendo para o mundo que eu trabalho aqui, não sei se você acompanha meu canal de marketing e empreendedorismo, muitas pessoas preferem tráfego pago, outras preferem tráfego orgânico, outras preferem outro tipo de negócio, uns preferem afiliados, outros infoprodutos, tem diversas coisas. Então, o ideal é que você pegue uma dessas pessoas que você admira ou quer estudar por vez e vá a fundo no método dela e não desvie daquele.
Porque todos os métodos podem funcionar, aí eu estou falando desde línguas, a esportes, o que for. Foque em aprender como aquela pessoa faz e faça igual. Por um bom tempo. Eu, quando pego alguém para estudar de marketing e empreendedorismo, eu não pego e leio um livro, eu fazia isso no início, leio um livro aqui, um livro lá, eu achava que ia completar melhor as informações. Mas hoje, até aprendi com um amigo meu, é bem melhor, quando quero estudar uma pessoa, eu pego todo o material do cara, tudo que eu encontrar, todos os livros, vejo se ele tem curso, áudio, o que eu puder comprar e botar na minha mão, eu vou fazer isso, vou analisar, vou olhar e vou estudar para entender a fundo como a cabeça daquela uma pessoa funciona, até que eu entenda o suficiente para depois partir para a próxima. Senão você começa a confundir e você começa a tentar misturar o método A e B e eles não vão conversar junto. Tem um motivo do que a pessoa faz daquele jeito e a outra do outro. Por isso, estude e foque quem você for seguir, uma pessoa por vez e não misturado. Depois é que você combina em como você preferir para o seu método, mas isso vem bem depois. Terceiro, uma dica que eu já vi acontecer, eu já fiz esse erro, então muitas coisas são as coisas que eu aprendi, mas eu noto que algumas pessoas ainda fazem isso. Terceira dica é o seguinte, fique quieto. O que eu quero dizer com isso? O problema é que a gente tem essa mania, essa coisa do ego, assim como vou aprender a fazer snowboard sozinho, me jogando na montanha, que quando a gente está tendo aula, no momento que a pessoa está falando, em vez de a gente ficar quieto, e eu não digo nem só falando palavra, mas assim, no pensamento, e realmente tentar entender por que a pessoa está querendo dizer aquilo, a gente fica tentando já botar o nosso método, que nem sequer existe, em cima do dela. Eu vejo isso direto com os meus clientes. Ah, porque isso aqui fez assim, mas não deu o resultado esperado. Aí eu entro no site e não tá como eu disse para fazer. Mas por que não tá? Por que o vídeo não tá assim? Por que a página não tá assim? Tá aqui escrito, faça assim. Tem um motivo. Ah, mas é que eu achei que... Não ache, fique quieto. Faça no início quando você não sabe. E se você é meu cliente, vale essa dica para você. Faça exatamente como o cara tá te indicando. Tem um motivo do porquê aquilo é daquela maneira. Talvez não é que seja o certo agora, mas para simplificar para você aprendendo, é a melhor maneira. Se você confiou no cara para ele ensinar você, então confie e preste atenção nele. Não fica tentando já trocar as coisas e não porque eu acho que é assim, essa. Você ainda nem sabe o que você não sabe para julgar se aquela é ou não a decisão correta. Então, de início, não inventa. Fica quieto. Ouve o que o cara tá falando e vai atrás. Tinha um amigo meu até, que uma vez a gente foi esquiar e eu tava ajudando ele, o professor tava ajudando ele também a esquiar, e era engraçado como ele simplesmente não conseguia ouvir até o final as instruções. Quando o cara tava falando as instruções, eu até falei isso pra ele depois, então se ele estiver vendo o vídeo, ele sabe quem é. Quando ele tava aprendendo as instruções e o professor tava falando, ó, tu faz assim, assim, assado, antes do cara terminar, ele já tava querendo aplicar e sair. Do tipo, não, eu já sei, já entendi. Não, ouve até o final. Exatamente o que o cara tá te falando, porque senão você faz o erro de completar as lacunas com o que você acha, e o que você acha é nada por enquanto, é porcaria, porque você ainda não aprendeu. Então ouça até o final, fique quieto e faça exatamente o que a pessoa que está ensinando a você tem a dizer. Depois você começa a julgar e tentar inventar, beleza? Quarta dica, desconstrua. Quando você estiver aprendendo o que for no seu negócio, idiomas do esporte, desconstrua aquilo que você quer aprender em diversos passos, em diversas etapas. Porque, por exemplo, agora o meu último hobby, sensação, esporte, o que for, que me envolvi foi kart, porque eu estava com essa lesão no quadril, que eu falei num outro vídeo, e comecei a me envolver com isso, gostei bastante, comecei a estudar, fui atrás de vídeo, fui atrás de aula, comecei a correr direto para aprender. E tem várias etapas do kart, desde a parte da largada, desde a parte de pista, desde a entrada de curva, meio de curva, saída de curva, reta, ultrapassagem, posição de corpo, tem um monte de coisa que tem que aprender. Só que tentar aprender tudo ao mesmo tempo é com certeza receita para o fracasso, porque você vai estar ali num kart que é rápido e vai estar dirigindo e o seu cérebro conscientemente não vai conseguir tomar as decisões tão rápidas quanto precisa para fazer todas as decisões. Tem que assim aprender o suficiente para chegar depois na competência inconsciente, se você conhece os 4 níveis, para você aprender. Então você está lá dirigindo, tem que, tá aqui meu ponto de freada, tá aqui meu ponto de entrada, tá aqui meu ápice, mas eu tenho que ultrapassar o cara e eu tenho que defender outro cara atrás. É muita decisão ao mesmo tempo que, se for pensar, não tem como. Então ela só acontece da melhor maneira quando já está automático e sai natural. Mas até chegar a isso, você precisa primeiro desconstruir tudo que você precisa aprender. Você precisa aprender a largada, a aceleração, o ponto de freada, o ponto de entrada da curva, o ápice, ultrapassagem. Aí você aprende um por vez. Você isola aquilo, no melhor das condições. Tem vezes que você não vai, não vou conseguir isolar no meio de uma corrida que eu só aprendi ultrapassagem. Você pode fazer aula separada e focar em determinadas coisas. E quanto mais você conseguir fazer esse processo de desconstruir o que você quer aprender
e focar em aprender um bloco por vez, melhores vão ser seus resultados. Porque daí você consegue isolar aquele pedaço, realmente se dedicar tudo o que precisa para aprender ele, antes de partir para o próximo. Então, essa era a quarta dica de desconstruir. E a quinta, que já vem junto com isso, é a seleção. Depois que você desconstruir tudo que você precisa aprender, escolha quais daquelas você quer aprender. Porque você não precisa aprender todas e não agora. Porque, assim como a gente fala da lei de Pareto, vai ter aqueles 20% que vão dar 80% dos resultados. Então, falando de novo do kart, que é um exemplo mais recente que eu estou agora aprendendo bastante, até a diferença que fez, até postei no meu Instagram esses dias, de 2 meses que eu comecei a me dedicar realmente para aprender para agora, é realmente incrível. Os caras que antes me davam 2 segundos por volta, para quem conhece, assim, tempo de corrida, sabe o quanto isso é, o quão bastante isso é por volta, e hoje eu tô conseguindo competir com os caras taco a taco, porque eu evoluí muito rápido baseado nessas dicas que eu aprendi para você. Estou passando para você. Então, na seleção, como falei do kart, tem de todas essas coisas que eu posso fazer, há algumas que vão fazer maior diferença do que outras. Uma que não vai fazer tanta diferença agora, nesse momento, ou pelo menos antes, era a questão de jogo de corpo dentro do kart, que tem algumas técnicas para você ajudar o kart, para fazer largar mais rápido, para pegar mais velocidade na reta, para ajudar na curva. Tem algumas técnicas que ajudam de corpo, mas isso é detalhe comparado a ter um traçado bom e acertar o bom ponto de frenagem e da curva em si e saída para a reta. Isso vai fazer muito mais diferença que esses detalhes de corpo. Então, isso do corpo, por enquanto eu nem sequer olhei, não quero nem saber, porque eu não quero confundir a minha cabeça com essas coisas que sim, depois vão fazer diferença esses detalhes, mas por hora eu quero focar nos grandes, no que vão vão fazer a maior diferença na hora da minha tomada de tempo, na hora da minha corrida, para baixar meu tempo e competir com os caras. Agora, que é quase uma curva exponencial, conseguir tirar aqueles grandes, é cada vez mais difícil eu melhorar meu tempo, porque eu já fiz aqueles movimentos maiores e agora vou ter que achar décimos de segundo numa frenagem mais tarde, numa ultrapassagem melhor, num jogo de corpo depois da curva para melhorar não sei o que, na reta, mas são detalhes. Primeiro é seleção. Foque naqueles grandes, naqueles que vão fazer a maior diferença, depois dos outros. Em línguas, o pessoal fala muito sobre isso, que você não precisa aprender as 5.000 palavras que a língua tem. Você aprende aquelas 500 primeiras, 1.000 primeiras, 700 primeiras, 300 primeiras, não lembro como é que é o estudo, que 80% da nossa comunicação é feito por 300 palavras, 400 palavras, alguma coisa assim. Aprende essas, que não é que você vai ser fluente, nossa, vai escrever poesias em inglês, mas você já consegue se comunicar, você consegue chegar num restaurante e pedir um vinho, consegue pedir a conta, consegue falar com alguém, que é o que interessa. Depois, se você quiser, você expande. Então, seleção. Sexta dica, ordem. Assim como agora você separou, desconstruiu tudo, precisa aprender, 7 coisas dentro do esporte, do idioma que você quiser, da habilidade que você quiser. Agora que você sabe isso, você vai ver primeiro quais aquelas que dão maior resultado. E aí você vai colocar na ordem certa. Primeiro eu vou aprender isso, primeiro, de novo no kart, vou aprender traçado, depois eu vou aprender a questão da frenagem, depois a ultrapassagem, e assim eu vou numa sequência, sempre mirando quais que vão me dar os melhores resultados no espaço de no menor espaço de tempo, para depois ir progredindo. Então, num negócio como o que eu gosto de trabalhar, eu vou me dedicar primeiro a aprender a questão do marketing, que é o que vai fazer a maior diferença. Questão de como criar um site eu nem quero aprender, porque daí eu me dou conta que isso não vale a pena. Vou aprender copywriting, aí depois vou aprender mail marketing, depois tráfego, não sei. Você coloca numa ordem que faça sentido para você. Com línguas vai ter parecido também. Vou aprender primeiro as palavras, depois estrutura gramatical, depois a ortografia, gramática, não sei. Eu não dou aulas de inglês, mas para quem dá, com certeza tem um método do que faz sentido você aprender primeiro e o que faz sentido você aprender depois. Sétimo, fundamentos. Isso é parecido com a questão da seleção, mas fundamentos é algo que você tem que estar sempre voltando no que você for aprender. É algo que, assim, no passado eu já fiz esse erro, onde é que era? Acho que era aprendendo, quando eu estava aprendendo a fazer kitesurf ou snowboard, não lembro agora, e que a gente começa a aprender, aí já acho que, não, já sei os fundamentos, já sei como é que botar a pipa lá em cima, fazer o que precisar, me equilibrar na prancha, não preciso mais disso, agora vou focar em fazer alguma manobra radical, vou começar a inventar. Só que está errado. Os fundamentos você nunca deixa de aprender, nunca deixa de melhorar e melhorar. Acho que era o Bruce Lee que falava que o que ele tinha medo não era alguém que treinou 1000 chutes uma vez, mas sim o cara que treinou um chute 1000 vezes. E é mais ou menos esse tipo de pensamento que você tem que ter. Eu hoje já estudei pra caramba copywriting, gosto bastante, executo bastante, estudo, copy, cursos, livros, o que for,
E aqueles que eu mais gosto de ver e rever são aqueles que pegam lá nos fundamentos como se eu fosse uma pessoa aprendendo do zero. Porque eu sei que é ali que tá, olha, 90% dos meus resultados. Quando eu pego um livro que eu vejo que começa que, porque se você fizer o botão que em vez de saltar ele tem a borda arredondada, tô exagerando o exemplo, mas só para entender, eu sei que aquilo é passageiro, vai fazer uma diferença, mas não tanto. O que dá realmente resultado são aqueles cursos de marketing e copywriting que vão lá atrás, psicologia humana, principalmente daqueles caras, por isso que eu gosto do livro deles, de 1930 e 1940, quando não tinha internet e um monte de parafernália. Ela era copy e vendas pura. Uma carta de texto entregue no correio da pessoa e aquilo tinha que começar a pessoa botar um dinheiro no envelope e enviar para um desconhecido pelo correio. Então era incrível, você vai pensar o que os caras conseguiam fazer e sem tudo, sem vídeo, sem áudio, sem nada, sem nem cor de repente no papel. E era porque era lá na essência, era lá nos fundamentos. Então tudo o que você for fazer e aprender, seja negócios, marketing, idiomas, esportes, foque nos fundamentos e não só no início. Continue voltando para eles, porque é eles que você tem que ter eles sempre bem estruturado. Até outro dia eu estava falando com o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, não sei se você conhece, um cara gente finíssimo e que faz um ótimo trabalho. E a gente estava falando disso, como às vezes a gente já fez tantos webinários, tantas páginas de vendas, tantas cartas de venda, começa a não, já sei o que eu tenho que fazer. Assim, e começa a fazer. E aí a gente pega e volta lá atrás, como se fosse no início, e faz os passos recomendados. Define o cliente, define a oferta, segue o checklist certinho e, incrivelmente, os resultados melhoram, porque os fundamentos estão lá. Então, foque sempre em ter os fundamentos no lugar. Oitavo, uma sequência aqui do que fazer na hora, de novo, qualquer aprendizado, é a seguinte: planejar, executar, analisar e aprender. Então, você vai aprender um idioma, você planeja o que você quer aprender. Aí você executa e vê que tipo de resultado deu. Você melhorou realmente a sua dicção, você melhorou a sua fluência, você consegue conversar com alguém. Depois você analisa como foi isso. Deu os resultados que você esperava e quais, agora o último passo, quais as lições que você tira. Pô, eu achei que eu tinha que fazer isso. Mas, na verdade, quando eu fiz, eu me dei conta que não é bem assim que funciona. Aí você revisa a lição e muitas vezes quando você revisa a lição que você achava que tinha entendido, aí que você percebe. Não, eu achei que era A, mas na verdade era B. Era mais desse jeito que eu tenho que olhar. É engraçado como isso às vezes acontece, mas é por ignorância nossa que a gente olha, e por isso que a dica lá de antes, fique quieto, porque a gente olha e começa a querer interpretar. Não, já sei como é que é, já entendi, deixa pra mim. E aí vai lá e dá errado. Aí você baixa a bola, fica humilde, volta ali e olha. Não era bem assim. Eu entendi errado. Agora que eu botei em prática, eu vi porque que isso está dizendo para fazer assim e não assado. Então, cuidado com isso. Execute esse caminho. Planeje, execute, analise e aprenda com cada lição. Nono, simplifique. Assim como muito assim, é um tema, não vou dizer que é a mesma coisa, mas acaba voltando na questão dos fundamentos, na questão da seleção. Não complique as coisas. No que você for aprender, com certeza tem um caminho mais simples do que você aprender uma parafernália inteira. Foque naqueles fundamentos, foque no principal, foque naquilo que dá mais resultado, se mantenha ali. E se alguém querer começar a complicar muito, cuidado, porque veja se essa pessoa realmente sabe o que está falando, porque pode ver, a maioria das pessoas que realmente têm resultados, seja em esporte, seja em idioma, seja em negócio, seja o que for, geralmente elas falam da maneira mais simples. Elas não ficam complicando, porque elas sabem. O complicado não funciona. É só o simples que funciona. Tem que ser simples. Até uma grande missão nossa como negócio é pegar o complicado e tornar simples para as pessoas. Seja entregando um produto que facilite a vida delas, seja entregando informações que simplifiquem a vida delas. Então, faça o mesmo para você na hora de aprender. Simplifique. E por último, 10. Esse aqui, eu não sei se eu diria mais se é para esporte, mas acho que dá para adaptar também para as outras coisas, que eu notei aqui como slow motion. O que você conseguir fazer para pegar, para aprender e você reduzir a velocidade, assim como a gente falou lá naquela hora de dividir as coisas e focar só em bloco, e se, por exemplo, é um esporte, se você quer aprender aquele esporte, seja, por exemplo, acho que no kitesurf a gente faz isso bastante, em vez de você já tentar fazer tudo muito rápido de uma vez, por exemplo, na hora de, para quem faz kitesurf, ou até surfar, tanto faz, na hora que tem que dar a primeira levantada para acertar o kite lá em cima, acertar e começar a andar. Aquele é um movimento que, para quem está começando, é relativamente difícil, porque você tem que coordenar o kite lá em cima, na baixada dele, para levantar você, aí você ficar de pé, coordenar na prancha e começar a andar. Então, de início, é muita coisa para se pensar e você acaba errando. Então, o que é o melhor? Você fazer devagar aquele movimento no início, para sentir realmente o quanto que o kite
puxa você, que você está amarrado aqui pelo corpo, o quanto que ele puxa você, e aí você vai sentindo, faz uma, faz duas, e sente até ter aquela confiança assim, do que você espera que o kite faça. Então isso, tudo que você for fazer, faça a mesma coisa. Se é na coisa de negócio, não é que você precisa colocar em slow motion, mas reduza aquele pedaço e faça de maneira devagar. Se você vai escrever uma frase de copywriting ou vai copiar de alguém, estude aquela uma frase devagar e veja por que cada palavra está na ordem que está. Veja qual que é o objetivo que a pessoa tentou fazer ali para você aprender as lições por trás. Então desconstrua e veja da maneira mais devagar possível. Ou, no caso de esporte, no kart aconteceu isso, se tiver um vídeo, você pode daí colocar no computador, no VLC, qualquer programa assim, reduzir a velocidade e ver de uma maneira mais devagar. Porque aí você vê bem com calma o seu dos outros, o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado. Isso para construir aquela imagem mental lá dentro da sua cabeça, que depois vai ficar mais fácil para você replicar. Então, essas eram as 10 dicas que eu queria passar para você de como aprender melhor e mais rápido, seja o que for, seja esporte, seja idioma, seja o que for. Eu, como eu falei, o aprendizado é uma parte mais que importante da minha vida. Eu gosto, é uma das coisas que mais me dão prazer. Eu gosto de estar sempre aprendendo o que for, não só no negócio, mas por isso que eu fico o tempo inteiro experimentando diversos esportes, de que eu consegui fazer, eu vou experimentar, vou tentar aprender, porque eu gosto muito dessa parte de aprender, tentar debulhar, tentar entender o que as pessoas descobriram. Eu acho, para mim é muito prazeroso e eu recomendo que você faça o mesmo, manter essa mente aberta para aprender o que for nessa vida, porque com certeza você vai acabar evoluindo como pessoa. Então, era essa dica que eu queria passar para você hoje. Se você tiver interesse em aprender mais do que o meu assunto principal aqui é marketing e empreendedorismo, você pode clicar no link abaixo, vai ter mais informações sobre o meu trabalho e mais algumas dicas do que você pode fazer, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.